Muito bem. Vou falar um texto que está em Evangelho de João, capítulo... Agora eu confundi, é 6 ou capítulo 14? Não, acho que é o 6. Não, o verso que é 6. O famoso que diz... Acho que eu vou ter que abrir lá mesmo, viu? Ah, lembrei. Diz lá Jesus o termo assim: eu sou o caminho, 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não foi isso que ele disse? É ou não é? Não tem texto mais batido que esse, né? Pois bem, agora a gente vai dar uma olhadinha nisso do ponto de vista judaico. Mas antes, vocês têm alguma coisa a dizer em relação a o que poderia significar que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? O que a gente já aprendeu a respeito disso? Primeira coisa, quando se estuda a Torá, a gente aprende que Deus fala para o povo de Israel: não cabe mazal. Ou seja, Israel não está debaixo de influência, tá? Mazal, ou falando no sentido aportuguesado, mazal, ele, em princípio, ele significa os astros, tá? O zodíaco. Ele significa também as estrelas, a lua, que causam influência na terra. Mas ele também diz respeito ao destino traçado da pessoa. Então, o que a gente já aprendeu? Que a alma, antes de vir a este mundo, ela passa por uma audiência e algumas coisas ali ficam determinadas. Exemplo: que profissão ela vai ter, quanto de dinheiro ela vai ganhar, se ela vai ser negra, branca, alta, baixa, pobre, rica, quantos filhos vai ter, com quem vai se casar. O que mais que vocês podem lembrar? Mas há uma coisa específica que não está pré-determinado. O que é? Quanto que essa pessoa vai buscar a Deus, tá? Em princípio, como o ensino é judaico, então é ensino dado a cada família judaica. Mas lembrando que o próprio Deus abriu a porta da Torá para os Bnei Noach, para aqueles que querem servir a Deus através das 7 leis de Noé, servindo a Deus junto ao povo judeu. Então significa que, de igual forma, estas coisas estariam pré-determinadas. Só que, por outro lado, você vai aprender que esse pré-determinado, ele na prática, ele pode não acontecer nada. Por quê? Porque no primeiro momento que tem anjos de Deus sobre você, te orientando, o famoso anjo da guarda, te orientando para que você vá naquela direção, a partir do momento que você pensar e fizer a tua escolha em não olhar aquele caminho, então já mudou todo o cenário. Quando a psicologia discute destino, que ela não discute tanto assim, mas houve um terapeuta chamado Rolomei, ele deu uma definição muito legal. Ele dá o exemplo da mão, o braço assim,
e ele pega cada dedo, portanto, os 5 dedos da mão, e ele faz com que a parte do braço, né, quando chega até aqui, aí você para. Que caminho que você vai seguir? Você pode escolher aqui, ó, esse ou esse. Qual caminho dentre esses daqui o Eterno havia escolhido, te dado como sugestão, para que te vá bem em todas as coisas? Você pode lembrar um outro texto: ensine a criança o caminho que deve andar, e mesmo na velhice não se esquecerá dele. Qual caminho desse a pessoa vai seguir? Ela tem condições para perceber qual é a direção de Deus? Em tese, todo mundo nasce com essa condição. Mas por que as pessoas não acertam o caminho? Não acertam o caminho principalmente por causa do pecado. E o que é o pecado? O pecado, nesse sentido, é justamente a intervenção que nós criamos nesse sentido. Ou seja, a partir do momento que eu escolho, que eu determino, já mudou todo um cenário. E aí já não tem mais como cumprir. Por outro lado, o Eterno, como ele quer que todos o percebam, mas por outro lado, a grande maioria, pegando os povos da terra, a grande maioria não tem acertado um caminho de retorno ao Eterno, porque tem faltado nelas justamente o caminho. O que é esse caminho? O que seria essa porta de entrada? Essa porta de entrada seria naturalmente esse primeiro contato que daria condições para ela ter acesso a Deus. Então, aqui, falando de forma humana, o que atrapalhou o homem? A constituição de variadas religiões. Por quê? Porque cada religião, ela adota um rito. E com o tempo, esses ritos foram afastando cada vez mais daquilo que seria um caminho que se levasse a Deus. Por outro lado, as variadas religiões que existem, elas vão pegar carona na onde? Na verdade. Ora, pensando nesse texto literalmente que a gente falou, se está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O que isso causou na tua vida quando você veio para uma igreja evangélica? O que as pessoas declaram nos dias atuais? Quando você está numa discussão via internet, alguma coisa que se coloca lá, tudo que foge de uma dependência do cristianismo, eles colocam lá que não se tem como acessar a Deus a não ser por Jesus. Não é verdade isso? E você concorda que uma declaração dessa já trava uma conversa que você pudesse ter com uma pessoa que não tivesse religião nenhuma, mas que ela tivesse o jeito dela de buscar a Deus? Iria travar, com certeza. Por quê? Não da parte dela, ela é mais tolerante, mas a intolerância seria da parte do religioso, porque ele vai atribuir que existe uma porta, e que essa porta, se ela não é aberta por uma pessoa, que no caso foi apregoado que seria este Jesus, então acabou a conversa ali. E aí ficaria, além disso, começa a ter um sentimento de desprezo pelo outro. Vai justamente contra aquilo que a própria Torá fala, quando ela diz para a gente não desprezar o irmão, ou quando é dito, tanto na Torá, Deuteronômio, tanto nos ensinos de Hillel e também nos ensinos do Rabi Yeshua, Jesus,
Todos eles falam que você deve amar o teu próximo como a você mesmo. Mas todo mundo, inclusive nós, na época, aprendemos isso como se fosse uma revolução no ensino religioso que Jesus trouxe. É assim que a gente aprendia. Que amar o próximo como a nós mesmos era um novo mandamento. Não é isso? Inclusive, mais lá para frente há um texto que diz: um novo mandamento eu vos dou. Agora, como nós não conhecíamos os ensinos da tradição judaica, porque esse tipo de ensino ele foi retirado do mundo, inclusive a forma correta que explica às pessoas essa conexão com Deus, ela é usurpada, como eu já disse num tema aí na aula, quando eu disse que o conhecimento judaico foi sabotado. Por quê? Eles falam a mesma coisa, mas com um nome diferente. Então fica mais fácil você aprender isso que eu estou falando hoje, ou que eu vou começar a falar, fica mais fácil, porque nós já demos uma aula aí mostrando sobre como que tudo é energia. Tudo foi feito como energia vibracional. Nós somos seres de energia vibracional, tá? Todas as coisas são vibracionais. E com isso, como a descoberta foi tendo entre pessoas e povos, embora a linha a linha de onde começa vem de Abraão, como nós já falamos. Agora, você tem um nome no hindu, se eu não me engano, é chamado Prana. Você tem os chineses que vão chamar de chakra. E você tem a Torá que vai chamar Sefirot. A árvore sefirótica, chakra, prana, energia vital. Eles vão dando os nomes, troca-se o nome, mas o conteúdo, o ensino, ele é o mesmo. E é correto, tá? Agora, o nascedouro, aqui eu sei que é muito complicado entender isso, porque quando a gente fala Sefirá, o que é Sefirá? Sefirot, o que é Sefirot? Fica complicado poder explicar, e nem se eu explicasse aqui, nós iríamos sair sem entender da mesma forma, porque se não conseguir perceber na prática, como nós estamos no mundo de Asiá, que tudo é forma, nós temos dificuldade em compreender aquilo que é abstrato. Aquele exercício que eu disse para vocês, para colocar um dedo diante do outro e estar olhando assim, você vai ver a energia que passa pelo seu corpo. Então você vai ver ali as pontas do dedo com aquela... é chamado halo. Ou seja, aquela parte em desenho que você vê tudo branca que contorna seu corpo, se você fizer isso e ficar olhando, em poucos segundos você vai ver. Então, quando você olha e prova que o teu corpo é de fato, você percebe essa energia, fica muito mais fácil você compreender. Além de, naquelas fotos que já mostramos, que mostra esse campo eletromagnético aí, e aí fica mais fácil compreender. Por quê? Porque o nascedouro de tudo, a forma, como a ciência fala que o mundo veio à existência, não foi a explosão via Big Bang? Não foi? Foi. E isso está correto? De acordo com o sentido da árvore sefirótica, está correto. Mas isso vem justamente da forma como Deus constituiu.
E aí eu não quero lembrar aquelas coisas todas que nós já vimos no passado, que você imagina aquele círculo, aquele ponto, raio que desce até o meio, e ali você vai ter toda essa criação do mundo. Isso aí é o processo de Simpson, que vem da doutrina do Isaac Luria. Pois bem, mas na prática, a gente tem que ver um sentido na prática. Pois bem, então eu vou ter que fazer um desenho aqui para poder mostrar para vocês uma coisa. Vou pegar. Oi, pega aqui para mim, fica mais fácil você levantar aqui. Tá bom? Deixa eu fazer um desenho aqui. Ó, essa... Cadê? Aqui. Dá para ver aí? Sim. Aqui está a árvore sefirótica, tá? Então você tem aqui Keter, Hormá, Biná, Daat. Essas três aqui formam o mundo de Atzilut. Mais essas três aqui, Briá. Mais essas daqui, Yetzirá. E Malhut é a Siá onde nós estamos. Correto? Por outro lado, você tem, tirando essa parte aqui, você pega essa e essa parte, ou seja, as três de cima. Imagina ela em branco. E agora, se eu escurecer todas essas daqui, ó, isso aqui é chamado face curta. Esse caminho, face curta, significa o quê? Justamente o texto que foi atribuído a Jesus. Atribuído não, de fato ele possa ter falado. Isso aqui é chamado filho. Você está aqui embaixo. A porta de entrada é aqui. Agora, se você pensar, o pai está aqui. Como que vai chegar lá? Tem que passar pelo filho. Só que o ensino, o que é o ensino distorcido? Isso aqui também é chamado de árvore da vida. Não é? Uma outra forma de você ver. Árvore da vida. Com a queda de Adão, você tinha essa sefirá aqui, ó, chamada Daat, que é conhecimento. Você tem Keter. Aqui, em termos de... não vou complicar, não vou falar nada disso. Só quero que você entenda o seguinte.
Você tem aqui Keter, Hormá e Biná. Então, coroa, sabedoria e Biná, que é compreensão, entendimento. E Daat é conhecimento. Qual foi a árvore que Adão provou? Hã? Isso aqui não existia, ó. O que acontece? Quando ele prova do conhecimento, ele pega essa sefira aqui da At, ela cai. Então, se pensa assim, Malchut e Daat é a mesma sefirá, não são duas, é uma só. Quando ela cai, ela joga Hesed, porque isso aqui quando a gente vê aberto assim, a gente está vendo, isso aqui é chamado uma árvore plana, porque você está vendo assim aberto. Na verdade, ela não é aberta assim. É igual quando a gente vai estudar o mapa mundi. Quando você pega aquele globo para estudar, a gente não fica ali rodando e não vê aquela coisa toda. Mas quando a gente vai estudar, o mapa mundi ele está aberto na mesa. E isso causa uma certa confusão para a gente, porque a gente pode pensar assim, o Brasil está aqui, aí eu quero ir lá no Japão. Aí você pensa assim, eu vou caminhar daqui para cá de avião, tudo isso aqui, ou seria mais fácil quando você vê no globo, você vai ver qual o caminho. A gente perde essa percepção, a gente não tem, até hoje. Quando você pensa a mesma coisa, isso tudo que nós estamos falando, isso aqui é tudo canal de energia. Literalmente, em se tratando de chakra na parte humana, de fato, os chakras eles vão estar numa linha única. Tanto é que você vai pegar aquele alinhado. São 7. Mas em termos de quando se fala caminho a percorrer, você vai ter toda essa conexão. Por exemplo, é chamado aqui, ó, Gevurah, que está aqui, que é força, que é poder. Ela é ligada com o Hormah, que é sabedoria. Sabe como chama esse caminho? O caminho de Samael. Quem é Samael? Satã. Por outro lado, você tem Hesed, que está ligado com Biná. E assim vai. São caminhos... Aqui vai estar ligado às 22 letras do alfabeto. Tá? Então, de uma forma geral, você vai pensar assim, pensa só no hebraico. Quantas letras tem o hebraico? 22. Qual foi a primeira atitude do Eterno? A criação de 22 letras. Antes disso, é daqui para cima. Não tem nem como se pensar. Todo conhecimento, nem fala conhecimento, porque conhecimento, para entender o que é conhecimento, ele precisa ser a junção da sabedoria conectada com esta compreensão. Aí você vai obter o conhecimento. Só que aqui não tinha os números, ou seja, existia em termos vibracional. Por outro lado, ele não existia. Ele só existe para Deus. Porque ele não tem forma de nada. Lembrando, Atzilut não tem forma nenhuma. Tá? Ok. Quando o Eterno, ele estabelece, literalmente, as 22 letras, aí você já vai começar a pensar que todo conhecimento em Deus, uma parte desse conhecimento, agora com a questão das letras e dos números, que o numeral está representado pela árvore completa, são 10. Quando você tem o numeral mais ligado às letras, então você consegue fazer-se
compreendido num pedaço. Ou seja, eu estou falando aqui. Você sabe que eu estou falando porque isso que eu estou falando, você poderia expressar em gráfico, que seria a escrita. Você está escrevendo porque você tem o domínio de cada letra. E aí, como que a gente adquire conhecimento? Lendo livros, não é? Aquelas letrinhas todas lá, você bate o olho, você está captando o conhecimento daquela pessoa que escreveu o livro, que aprendeu de outro, que aprendeu de outro, que aprendeu de outro, ou seja, sai daqui, que aprendeu da sabedoria que está em Deus. Então essa sabedoria, vamos pensar assim, só para você entender, ela está de forma líquida. E quando ela vem para cá, ela já está de uma forma acessível, ou seja, que você pode pegar um pedacinho. Só que você não pega tudo daqui. É só a pequena parte que foi permitido decodificar aqui. A forma de decodificar aqui, você vai compreender. Tá? Então, é tudo conectado. Tá? Você fala, mas para que eu vou entender isso? Entender, porque nós estamos falando que ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Só que esta forma aqui é um jeito roubado da literatura de você criar uma doutrina de algo que era conhecido e sabido, mas quando você pega algo e estabelece dentro de um conceito religioso, você muda, porque todo mundo, e não é só o cristianismo não, um monte de outras religiões vai dar esta mesma abordagem para criar essa questão, que ninguém vai ao Pai, ou seja, você só pode ir ao Pai através do Filho. Só que o Filho é uma figura central dentro do cristianismo. E é colocado que ninguém vai a Deus, que é o Pai, senão pelo Filho. Aí ficou estabelecido que sem Jesus não existe nada. Não se tem acesso a Deus. Não se tem vida. Ok? Mas não é nada disso que Deus estava explicando. O que ele estava explicando, de forma simples, como eu estou falando, isso aqui é complicado, mas é a forma simples ainda. Por que mundo de Atzilut, esse, tá? Mundo de Briá, que está aqui. Aqui já tem forma. Aqui as letras ainda são vibracional, mas tem um pouco de forma. Aqui em Etzirá, ela já tá totalmente formada, no sentido de compreensão. E quando chega aqui em SA, é totalmente forma. Por isso que a gente vê um ao outro. Qual é a nossa verdadeira imagem? É essa que nós estamos enxergando aqui? A verdadeira imagem é essa que eu falei para você olhar entre os teus dedos, que você vai ver essa luz que recobre você. Quem tiver curiosidade, entra na internet, digita lá fotografia Killian. Aí você vai ver, Killian, você vai ver que uma foto tirada do seu dedão da mão, ela vai ter todo um formato. Esse formato revela muito sobre a pessoa. Só pelas cores. A nossa alma tem cor. E ela tem as cores, vou falar cores do arco-íris para você compreender. Os chakras, que são esses pontos de recepção e distribuição de energia, os filtros que existem no nosso corpo. Então você tem que entender assim, nós como corpo físico, estamos aqui embaixo, aqui ó, é aqui. Agora, para a gente receber, a bênção de Deus vem daqui de cima, ela faz esse trajeto, esse caminho e chega aqui até nós. Da parte de Deus, sempre vem a parte dele para a gente. Agora, a correspondência de nós para ele, não tem. Não tem por quê? Porque quanto mais você está aqui embaixo, mais envolvido com aquilo que é criado você tem.
Vou fazer uma pergunta. Tem gente que não acredita em Deus? São poucos relacionados com o tanto que existe no mundo? São poucos, mas tem, não tem? Tem gente que só pensa em si mesmo. Não tem pai que só pensa nele. Gente, não precisa ir muito longe, não. Como é que é? As duas moças que mataram o menininho lá, mataram a criança porque a criança dava despesa. Uma das coisas. Um pai matar o filho, embora elas não são pais, né? Mas você pega aquele casal Nardoni que ficou famoso. Nunca ficou claro qual foi aquele motivo real. Mas todo mundo viu que existia uma criança. Não sabemos como foi aquela briga, como que eles jogaram, mas que a criança caiu daquele andar, caiu lá no terro e morreu. Isso é fato, tá? O que motivou essas pessoas a matarem a criança? Tem casamento que eles já combinam. O marido fala assim para a mulher: não quero filho. Que tem marido que fala que ele não quer que a mulher tenha filho para o corpo dela não ficar alterado. Porque ele gosta daquela mulher magrinha, bonitinha, daquele jeitinho, tal. Depois que tem filho, o corpo altera, muda. Isso é amor? Se você ficar gorda, me separo. Você fala assim, não é possível que tem gente que fala isso. Fala. Tem gente que fala, mas não separa. Mas tem muitos que separam. Entenderam? Agora, esse tipo de comportamento, como que essas energias estão chegando nelas e influenciando o cérebro delas? Está determinando o comportamento. O que eu quero dizer para você é que tudo aquilo que você pensa, sente, o que você determina, escolhe, é toda essa concentração, a forma dessa energia que desce por esta árvore sefirótica, que desce até você. É a forma como você recebe. E o jeito de você responder é que vai ficar complicado, porque a grande maioria, elas estão centradas nelas próprias, tá? Todo mundo ouve falar de religião. Então é dito assim, todo mundo tem religião. É verdade? Todo mundo tem religião. Inclusive, eu estou chamando de religião aquele que fala, eu não tenho religião. Então, aquele que fala, eu não tenho religião, a religião dele é não ter religião. Entendeu? Por quê? Por que ele fala que não tem religião? Porque ele é um ser pensante. Ele tem uma estrutura cerebral de pensamento que ensinou, que mostrou para ele, eu não tenho que crer nas coisas chamadas espirituais. Então esse plano aqui que nós estamos vendo é um plano físico espiritual, espiritual físico. Por isso que antes de Adão tudo estava como mundo espiritual. Na hora que ele sofre essa queda, então aquela parte espiritual é materializada. No que é materializada, mudou a configuração cerebral dele, a forma de pensamento, a forma de entrar em contato com as coisas de Deus e de conhecimento, tá? Então, o que é importante compreender para que a gente não seja enganado, é por isso que eu estou falando aqui, para a gente não ser enganado. Olha, o meu povo sofre porque falta a eles o quê? Diz Oséias, conhecimento. No outro texto, versão desse mesmo versículo, diz sabedoria. O que falta às pessoas? A verdadeira compreensão. Aí você vê assim, a doutrina chinesa, ela tem muito do ensino judaico. Algumas coisas do cristianismo tem muito do judaísmo. Você vê o espiritismo, tem muito do judaísmo. Dessa questão da árvore sefirótica. Ou seja,
são derivados, são coisas que foram, comportamentos e ensinos que foram derivados de algo que é central, que é conhecido. E aí, as pessoas por si só, elas começam a ter... tem uma coisa que chama assim, eles colocam um clarão. É uma forma... deixa eu pegar aqui de novo. Ó, o homem está aqui, certo? E aqui está a Keter, coroa, e daqui para cá você entende como só relacionado com Deus, que é o Ein Sof, que está tudo lá para cima. Esquece que daqui para lá não tem nem como a mente compreender. Tá, você tem aqui, veja só, Israel é um ser humano? Israel é um ser humano. É gente. Israel, num conglomerado de gente que é um povo, certo? Ok, então vamos pensar. Está aqui, como todos nós estamos aqui, aqui é um mundo existente. Veja que daqui você tem conexão direta com Deus. Conexão direta com Deus, todos têm, todos. Portanto, essa história de o homem para conectar-se com Deus, ele precisa de um espírito, precisa de um espírito, o dele próprio, aquilo que ele já tem. Ele não precisa de um espírito intermediário que vá fazer essa conexão. Essa conexão, ela já é, porque a tua alma, ela vem de Deus. Ela, de alguma forma, ela está conectada com Deus. Você não percebe Deus, as pessoas, de uma forma geral, que não tem treinamento para as coisas de Deus, ela diz que não conhece Deus porque ela não tem esta experiência. E aí eu volto a lembrar a entrevista do pastor Kivitz com o... eu confundo lá o nome dele. Pondé? Pois é, quando o Pondé, que é um filósofo, pergunta para ele assim, então me diga uma coisa, se uma pessoa chega na tua igreja e todo dia ela fica falando de Deus, sem conhecer nada, de nada, vai passar um período de tempo, Deus estará se revelando a ela? E qual foi a resposta que ele deu, Gabriel? Sim. Ele disse sim. E esta é a verdade. Então a verdade é que uma senhorinha aí que você conhece, de repente, você sabe que ela não tem religião nenhuma, nada, nunca se interessou, não quis receber nem espírita, nem pastores, nem nada de nada. Mas isso faz ela uma mulher que não tenha uma conexão com Deus? De maneira alguma, ela tem conexão com Deus. Agora, se ela do nada, que nunca é do nada, né? Mas usando essa expressão que a gente conhece bem, ela de repente começa a pensar em Deus, sem ser esse jeito formal que se ensina. Ela cria um método. E o método dela, por exemplo, é chegar ali fora, abrir a janela, tá? Aqui no Brasil é assim, é muito conhecido desde o folhetim. A mulher abriu a janela, ela ficou observando a rua. O que a gente fala que essa mulher é? Fofoqueira, porque ela dá conta da vida de todo mundo, tá? Agora pense nessa velhinha não como fofoqueira. Ela abre a janela e ela começa a perceber que todo dia um homem passa de bicicleta e ele passa cantando. Um dia ela começa a perceber, nossa, olha, 7h15 da manhã, olha, ela já está na janela 7h15 da manhã, e vê o homem passando. Em pouco tempo, ela registra, todo dia 7h15 da manhã. Isso não acontece com vocês que pegam ônibus? Você não conhece o motorista, né? Supostamente não conhece, mas ele está tão acostumado que todo dia você pega o ônibus naquele horário, que às vezes ele olha para o retrovisor e vê que você não foi.
que ele pensa? Ele segura um pouquinho para ver se você não está atrasado. Quantos motoristas fizeram isso? O Nenê mesmo contou aqui outro dia, que como ele sai muito cedo, então ele estava atrasado. Ele estava lá andando rápido e tal, e o ônibus já estava saindo. Gente, ele não conhece o motorista, mas o motorista o conhecia, sabia que ele pega aquele ônibus, né? Será que o motorista sabe o nome dele? Com certeza não. Mas sabe que ele pega naquele horário. Aí ele ficou olhando, ele segurou um pouquinho e esperou. Tá? Então significa que aquele motorista conhece as pessoas. Ok? Tá bom, então vou voltar lá. A mulher está lá olhando, vê que todo dia o homem passa na bicicleta dele e... Tá, pegou. Aí, dali mais uns 3 dias observando, aí ela começa a pensar, mas o que ele passa falando? Aí ela começa a forçar o ouvido para tentar entender uma palavra que ele esteja falando. Aí vamos supor que ele esteja cantando O Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino. Aí ela falou, nossa, ele está cantando essa música. Tá? Agora vamos supor que ele estivesse cantando uma música hebraica, ou uma música evangélica, ou uma música católica, ou uma música qualquer. Então, ela captou. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento que a mulher abriu a janela, ela em pouco tempo, sem que ela forçasse, ela não abriu a janela para perceber. O ato dela abrir a janela fez com que, olha, ela abriu e o que estava lá começa a responder para ela. Mas cada pessoa quis dar um sinal para ela? Não necessariamente. Mas por outro lado, a tua vida está sempre um sinal para alguém. Por isso que é dito, cuidado com o teu comportamento, porque tem sempre olhando para você, alguém olhando para você. E você pode ter influenciado muitas pessoas a serem alguma coisa, e você nunca soube que uma pessoa foi próspera porque ela mirou no teu exemplo. Entendeu? Tá certo lá o relógio? Ou ele parou? Tá? 25 para as 9? Não, você está aumentando 5 aí. 38. Bom, o que eu quero dizer com essa história do abrir a janela? Enquanto essa mulher não abriu a janela, ela estava no mundo dela de dentro da casa. O mundo nosso de dentro da casa é o nosso mundo particular. É quando a pessoa, ao nascer aqui, ela estabeleceu a vida dela, aquele curso de vida, e ela escolheu aquela vida. Então, esse jeito de simplesmente ser uma pessoa existente aqui na Terra, não foi suficiente para fazer com que essa pessoa tivesse um caminho construído para conhecer a Deus. É isso que aconteceu. Aí eles vão falar, você precisa de Jesus, você precisa não sei do que, você precisa da Nossa Senhora, você precisa do Rabino, você precisa do Hare Krishna, você precisa, um monte de gente vai falar um tanto de coisa. Mas o que cada pessoa precisa? Em primeiro ponto, se ela começar a perceber e olhar para dentro dela, ela vai chegar em Deus. Olha que incrível. Se ela começar a olhar para dentro dela, ela vai mergulhando, ela vai começar a passar por camadas, que é o próprio eu dela, vai tendo entendimento cada vez mais profundo, ela vai entrar numa linguagem de povos e vai chegar em Deus. Mas nesse exemplo que eu estou dando, a partir do momento que uma pessoa escolhe abrir a janela, abrir a porta e ver o que é que está acontecendo do lado de fora, o próprio corpo dela começa a receber os sinais, ela começa a ter adaptação e começa a compreender, e começa a ter uma ligação. Criou-se um caminho. É esse caminho que se diz que é uma subida na árvore. Você vai ter caminhos para você chegar a Deus. Só que
essa história, quando fala de árvore assim, era simplesmente algo para mostrar como tudo. Se um cientista for dar uma aula aqui para gente, ele vai falar no sentido de física e nós não vamos entender, talvez, quase que nada. Mas o que ele falou de como aconteceu aquela explosão, onde tudo veio à existência, ele vai estar falando da mesma coisa do que esse conhecimento da árvore Sefirot está dizendo. Ele vai estar dizendo ali a mesma coisa daquilo que acontece dentro de você. Então, o princípio de tudo é que você é um pedacinho do todo. E não é verdade que somos um pedacinho de todo mesmo? Então, não é dito lá que, em primeiro lugar, havia o Adão primordial, o primeiro, e todas as almas existiam dentro dele, e houve, portanto, uma explosão, e estas almas foram espalhadas por todo o universo. Tudo é feito do mesmo material. Se você for à Lua, não vai ser surpresa o material ali. E se pega material em você, não é surpresa que você também contenha material da Lua. Os cientistas descobriram há pouco tempo e disseram que o DNA do homem não é da Terra. Ora, isso não é novidade para a gente, que conhece a forma como Deus criou as coisas. Não é mesmo? Porque o homem, ele é antes da criação da Terra. E nessa explosão que deu, todos os materiais foram feitos, a base é uma só, a forma como Deus escolheu. Tá bom? Então o que se aprende com isso? Se você está tendo dificuldade para compreender quem é Deus, de uma forma judaica, e você ainda acha que muitos podem pensar assim, nossa, como que eu vou acessar a Deus se me ensinaram que eu só vou a Deus através de Jesus? Ninguém precisa ir a Deus por causa de alguém. Vou voltar com o desenho aqui para você ver. Deus chamou o povo dele de Israel, que significa ligação direta com Deus. Então você tem aqui, nesse sentido, Israel aqui e Deus aqui. Olha como é uma linha reta. Não tem intermediário. Conexão direta com Deus. Isso, Deus estabeleceu conexão pela Torá? Claro. A Torá é um portal que vai se abrindo diariamente, que vai trazendo luz a essas conexões que já existem. E aí vai clareando as coisas, tá? Da mesma forma que a gente recebe energia, ora, você recebe energia todo dia. Você só está vivo porque você capta a energia vital que está vindo ao encontro de você. E você capta por determinadas fontes, e você capta também a energia que vem de baixo, do chão. Ora, você vai ter uma energia que sobe. Então a árvore fala de uma energia que sobe? Fala. A literatura fala de uma energia que sobe? Alguém sabe qual é o nome dessa energia que sobe? Kundalini. É isso. Tem outros modos que eles falam? Tem, porque de acordo com o jeito que cada povo foi estudando, eles foram dando nomes. Tá? E aí você tem que aprender, na hora que for estudar isso, pegar algo que é padrão, porque senão a tua cabeça vai confundir. Você vai estar pegando uma coisa, aí você vai dar sequência daquilo com outro tipo, não vai funcionar. Você tem que pegar a metodologia de para você. Pegou o jeito que é da Sefirá judaica, você vai estudar ali do modo judaico. Você vai poder comparar depois com o modo chinês? Sim. Vai comparar com o modo védico? Sim. Aí você aí fica fácil. Vai mudando o nome, mas o conceito é o mesmo, você vai compreendendo. Tá? Então, nessa questão da árvore, então há uma árvore chamada árvore
perfeita e a outra chamada árvore caída. Qual é a diferença dessas sefirot, de cada sefirá que compõe? A árvore caída, ela mostra o Daat que caiu e vai ser visualizado como Malhut. A árvore perfeita, ela não vai aparecer Daat e não vai aparecer Malhut. Ela vai ficar de Keter, a última vai ser Yesod. Então, você bateu o olho, isso aqui é uma árvore perfeita. Viu que tem lá Malhut, já é diferente. É a árvore caída. Ou seja, árvore da vida, árvore de morte. Tá? E aí você tem, como eu disse, são 10 círculos assim, ó. Tá? Vocês lembram? 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Tá? Essas 3 de cima, a tríade, você deixa ela branca e preenche todos que estão abaixo, que vão ser 7. Essas 7 que estão preenchidas, você vai chamar de filho. E você só vai ver o pai se houver a revelação por essas 7 sefirot que são chamadas de filho. Então, ninguém vai ao pai, ele disse, a não ser por mim, porque ele falava que ele era o filho. Entendeu? E a gente foi induzido ao erro, acreditando que só era possível ir a Deus, porque ele também lhe disse, eu sou a porta. Então ele fala que ele é a porta, que ele é o filho, que ninguém vai ao pai. Então ele vai fechando, fechando, fechando. Ou seja, ele está levando todo mundo a Deus? Por um lado sim, não é? Que fala que Cristo veio para todos. Por outro lado, ele está fechando a porta. Dá para perceber a jogada? Você fala assim, mas isso é coincidência. Não é, gente. Isso é questão de inteligência. Isso é questão de parar e pensar e fazer as coisas, porque é tudo montadinho, é uma jogada perfeita, montado. E aí você caiu ali, você não sai dali mais. Você não vai para Deus. Porque, primeira coisa, pergunta para um cristão se ele ora, a dificuldade que ele tem para orar em casa sozinho. A dificuldade que ele tem para acreditar que a oração dele chega a Deus. A dificuldade que ele tem para compreender que ele está perdoado. A dificuldade que ele tem para se ver livre do pecado. Então tudo isso é uma porta, por um lado, aberta, mas é uma porta que fechou Deus às pessoas. Um dia essa porta, por um lado, abriu para nós. E você foi andando, 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 andando. Olha onde você veio parar. Onde nós viemos parar. Aí sim. Agora chega num ponto que, se você quiser continuar entre você e Deus, você pode? Pode. Claro que você pode. E aí, agora, vocês lembram o desenho que a gente mostrou das esferas que molda um homem? Então você tem ali o corpo sutil, você tem ali o corpo astral, o corpo mental, você tem a sequência de 5, e depois um caminho que ali todo mundo concorde nisso. Dali para frente é uma conexão direta com Deus. Que folga. Tá certo? Bom, a minha intenção hoje era simplesmente mostrar para você que dentro do ensino cabalístico, da Cabalá, mostra que essas duas árvores, você tem essa parte que vai mostrar que para o Pai ser revelado, para você ter uma conexão com Deus, você vai ter que primeiro
aprender a ter uma conexão com você, estruturando teus pensamentos, fala, ação, para você ter alteração da forma de enxergar as coisas, compreender, sentir. Isso, sem que você perceba, é tudo sentido de energia vibracional. Você estará criando um caminho e você vai estar tendo compreensão das coisas de Deus. Tá certo? E olhando para o lado religioso, isso é muito comum. Você olha para uma pessoa que ela não vai a religião nenhuma, mas ela tem lá o jeito dela, de fala de gratidão, e fala de energia, e está falando conectado com Deus. Quem é religioso pensa assim, poxa, ela fala de Deus, mas nem sabe quem é Deus. E vai ver, ela que tá tendo conexão com Deus, muito melhor do que aquele que está dentro de igreja. É aqui que está a questão. Enquanto quem está lá dentro da igreja fala assim, aquele lá está desconectado com Deus. Vai ver a maioria que está dentro da igreja, ela que está desconectado com Deus. E o outro que está lá ligado, por quê? Porque ele está praticando o dia a dia, essa pessoa está praticando, ela fica atenta à atitude dela, ela fica atenta com o pensamento dela, ela fica atenta com a palavra que o universo está dando, entendeu? Então ela influencia e é influenciada. De repente ela vai aperfeiçoando cada vez mais, aquilo é uma leitura lógica para ela, sem necessidade de falar de Espírito Santo, de falar de Deus, de falar tal. Agora, só um detalhe para quando você for estudar essas coisas, se for estudar, aquelas letras que estavam lá em Keter, ainda em forma, elas, quando elas são criadas, sabe o que elas geram? Os nomes divinos. Por isso que o mundo de Atzilut, ele é chamado mundo divino. Ali estão as letras indiferenciadas, mas no mundo de Briá, elas já começam a ter decodificação, e elas já começam, portanto, a produzir nomes divinos. Em Yetzirah, aí ela já vai estar totalmente desenvolvida com os nomes divinos. Por isso que você vai olhar nos desenhos da árvore sefirótica, você vai estar vendo sempre nome divino. Agora, uma última coisa para a gente encerrar. Mas eu preciso apagar aqui. Nossa, cadê o apagador? Então é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e aí lá na frente vai dizer que Deus criou o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe o que dá? Isso que eu acabei de mostrar para vocês em desenho da árvore é a imagem e semelhança. Então ela é declarado assim, ó. Isso não é o nome de Deus? Yud Re Vav Re. Ele está de pé. Lembra que estava aqui embaixo, ligação direta? Está tudo conectado com os nomes divinos. Então, aquele primeiro mundo está ligado com essa sefirá que está ligado com essa letra. O segundo mundo com essa daqui. O terceiro com esse. E o quarto? O quarto mundo criado no Yassiá está ligado com esse. Agora não dá para fazer o desenho aqui. A questão é que você vai ter naquelas 10 bolas, então essa primeira aqui você vai ter o Yud, aqui em Hormá você vai ter o Re, aqui em Biná você vai ter o Vav. De Tiferet para baixo, pegando lá
Hesed, Tiferet, aqui, Gevurah, Netzer, Hod, Yesod, Malhut, todas elas dá 7, tá? Se são 10, você tem as 3 aqui em cima, sobrou 7. Todas essas 7 tem o Re. Ok? Ou seja, Re também é o símbolo da vida. Eu vim para que tendes vida e tenha em abundância. Puxa, quem disse isso? Foi Deus, pelo ensino da árvore sefilótica. Mas você ficou conhecido pela religião. Como quem que falou isso para você? Jesus. Nós somos doutrinados. O que o Bolsonaro está tendo de tirar a doutrina comunista do Brasil, o judaísmo está tendo a mesma missão de tirar a cultura cristã, religiosa das pessoas, para voltar a ter conexão com Deus. Tá? Pronto, podemos encerrar.